Quando a sequência de um dos filmes mais amados do Brasil foi anunciada, a reação de grande parte do público não foi de euforia, mas de um medo profundo. O Alto da Compadecida 2, lançado 25 anos após o original, chegou carregado de uma pressão raramente vista no cinema nacional. A de continuar uma obra que já havia se tornado parte da memória afetiva do país inteiro. O filme superou a marca de 4 milhões de espectadores nas salas de cinema e foi ovacionado de pé na sua primeira exibição na CCXP 24, colocando em debate uma pergunta que ninguém sabia responder antes da estreia. É possível fazer uma sequência digna de uma lenda sem trair o que a tornou lenda? Se esse assunto tocou você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou desta sequência. A sua opinião faz toda a diferença. O que poucos sabem é que o Alto da Compadecida 2 não nasceu de uma decisão comercial impulsiva. Antes de qualquer câmera ser ligada, houve um processo silencioso e delicado: a aprovação da família de Ariano Suassuna. Segundo informações divulgadas pela imprensa brasileira, a família analisou com cuidado a proposta de dar continuidade a uma obra considerada patrimônio da cultura nordestina. O filho de Ariano declarou publicamente que a decisão foi tomada com muita responsabilidade, pois a sequência não partiria de um texto escrito pelo próprio autor. Registros indicam ainda que, quando Ariano era vivo, já havia conversas sobre uma possível continuação. Em outras palavras, o maior obstáculo do filme não era técnico nem financeiro, era ético. E foi esse peso ético que moldou tudo, porque não existe um texto chamado Alto da Compadecida 2. Nenhuma peça, nenhum manuscrito, nenhum rascunho deixado por Ariano para uma continuação. O roteiro, assinado por Guel Arraes e João Falcão, com colaboração de Adriana Falcão e Jorge Furtado, foi construído do zero ao longo de aproximadamente 3 anos. A missão era complexa: escrever uma história nova o suficiente para existir por conta própria, mas que ainda soasse como Ariano, que ainda carregasse o que o escritor chamava de universo lírico. A equipe deixou claro que não tentou copiar a fórmula do primeiro filme. O objetivo era preservar o espírito, não reproduzir a forma. O diretor Guel Arraes não entrou nesse projeto com a segurança de quem domina o caminho. Em entrevistas durante a divulgação, admitiu que ficou paralisado por um tempo diante da responsabilidade de retornar a essa história. Voltar para o Alto da Compadecida não significava trabalhar numa franquia, significava mexer na memória emocional de gerações de brasileiros. O que o fez avançar foi um diagnóstico sobre o Brasil por volta de 2019, quando a ideia foi retomada com mais força. O país se encontrava fragmentado, exausto, sem referências claras de identidade coletiva. E foi nesse cenário que João Grilo e Chicó deixaram de ser apenas personagens de cinema para se tornarem, na visão da equipe, uma ferramenta de reencontro, uma forma de lembrar ao brasileiro que o Brasil ainda tem alma e a capacidade de rir da própria desgraça sem perder a dignidade. A produção também surpreendeu pela forma como foi realizada. Enquanto o primeiro filme ficou marcado pelas imagens autênticas de Cabaceiras, na Paraíba, o segundo tomou uma direção diferente. As filmagens ocorreram entre agosto e outubro de 2023, em estúdio no Rio de Janeiro, com o cenário de Taperoá sendo recriado por meio de painéis de LED. Para muitos, a notícia soou estranha, mas o próprio Matheus Nartergaele defendeu a escolha. Segundo ele, filmar em estúdio deu ao filme uma dimensão mais teatral e mais próxima da origem da obra como peça dramática. O artifício técnico acabou sendo um caminho de volta à essência. Matheus Nartergaele e Selton Mello voltaram a viver João Grilo e Chicó após 25 anos. Os dois atores afirmaram em diversas ocasiões que esses personagens transcenderam o cinema e passaram a habitar o imaginário coletivo brasileiro de forma permanente. Selton relatou que em qualquer lugar que fosse, as pessoas perguntavam sobre o Chicó. Matheus disse que os sorrisos que recebe nas ruas pertencem mais a João Grilo do que a ele mesmo. Para os dois, a sequência foi o reencontro com uma parte de si mesmos que o público nunca deixou ir embora. Uma das decisões mais delicadas envolveu a escolha de quem interpretaria Nossa Senhora. No primeiro filme, o papel foi vivido por Fernanda Montenegro, cuja presença deixou uma marca praticamente intocável. Thaís Araújo, escolhida para o papel na sequência, reconheceu abertamente que sentiu medo ao aceitar.
mas em vez de imitar a versão anterior, construiu uma Compadecida diferente, mais próxima e afetuosa na relação com João Grilo. Ao invés de enfrentar a lenda diretamente, criou uma nova leitura que ocupa um espaço próprio. Substituir uma lenda com uma cópia é derrota certa. Substituir lá com uma interpretação nova é a única forma de sobreviver. 3 detalhes da produção raramente são mencionados. A equipe nunca entrou no projeto com a intenção de superar o original, mas com a humildade de tentar ser digna dele. A escolha pelo estúdio não foi apenas logística, mas uma decisão estética que ampliou o caráter alegórico e onírico da obra. E parte dos novos personagens foi retirada de outras obras de Ariano, como Clarabella, extraída de A Farsa da Boa Preguiça, mantendo o filme dentro do mesmo ecossistema criativo do autor. Se um dia surgir uma terceira parte, a questão mais relevante provavelmente não será o que João Grilo vai aprontar desta vez. Será o que a sociedade vai fazer com o mito de João Grilo. Quando um personagem se torna símbolo, ele deixa de pertencer apenas à história e passa a pertencer ao tempo em que vive. As possibilidades apontam para o uso político do mito, o embate entre fé e sobrevivência em novos contextos, ou a entrada de uma nova geração no universo da Compadecida, já que o espírito da obra nunca foi sobre 2 indivíduos, mas sobre o tipo de brasileiro que usa a esperteza e o humor para resistir. Por trás de O Alto da Compadecida 2, não há apenas os bastidores de uma produção. Há o rastro de um medo muito específico, o de tocar em algo amado demais para ser perturbado. E é justamente por isso que essa sequência merece ser analisada com atenção. Ela prova que há obras que retornam não para colher mais um ciclo de glória, mas para lembrar a um país o que ele é capaz de sentir quando ri, quando acredita e quando se reconhece em uma história que é sua. Você acredita que O Alto da Compadecida 2 é uma continuação à altura do original ou ele carrega um peso que jamais poderá superar? Deixa a sua resposta nos comentários, compartilha com quem ama o cinema brasileiro e se ainda não está inscrito, esse é o momento certo